Free audio post-production by Alphonic.com. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bons Valores, Bons Costumes e Música. Hoje eu gostaria de estar tratando com vocês algo que com certeza é um bom valor, um bom costume, que é tentar entender a realidade. Aqui no canal a gente costuma tocar no assunto política, e esse é um assunto assim, interessante para a gente tentar entender como funciona a verdade dos fatos. Se a gente ouvir determinado político defendendo uma visão, a impressão que a gente tem é que aquele político está 100% certo e o outro ao qual ele ataca está 100% errado. E quando você inverte, esse que estava atacando o outro, agora você vai e começa a ouvir o outro que está sendo atacado, né? E quando você ouve a versão do outro, a impressão que está é que aquele está 100% certo e esse que está errado. Aí você fica na seguinte questão: e aí, quem está com a razão? Esse ou aquele? Isso é algo assim tão interessante, porque já deu para pensar até aí que só a questão de algo estar bem argumentado não prova que alguém está com a verdade ou que está com a mentira. O que as pessoas, né, ao decorrer do tempo, criaram, vamos supor, pela sabedoria popular para tentar entender quem está com a verdade e quem não está, o primeiro passo é você ouvir com atenção os dois lados. Ouvir aquele que está sendo atacado, depois ouvir aquele que está se defendendo e tal. E com o argumento vamos supor assim, de um candidato e do outro, você tentar entender quem está com a verdade. Estou usando esse exemplo da política, mas pode ser a versão de um crime, o promotor está acusando aquela pessoa de ter cometido aquele crime e o advogado está apresentando a defesa. E aí, quem está com a razão? O primeiro passo é ouvir os dois lados, porque assim, não existe, por mais que os dois lados argumentem muito bem, não tem como um lado só está mentindo e o outro só está falando a verdade. Ainda aquele que está mentindo, alguma coisa de verdade ele está falando. E aquele que está falando a verdade, alguma coisa exagerada ou mentira, ele provavelmente está jogando ali no meio. Então, o primeiro passo é a gente ouvir os dois lados com atenção e como se fosse ali na matemática os dois conjuntos numéricos, né? Um conjunto representando a verdade, o outro a mentira, e a gente fazer a intersecção entre os dois conjuntos e ver o que existe de verdade nos dois lados e a partir daí a gente tentar se situar. Não é fácil, realmente, principalmente aí nessa área da política, você ouve determinado candidato atacando o outro, você pensa, caraca, aquele outro é um miserável, não vale nada. E quando você ouve o outro, você não, na verdade o miserável é o outro, não esse. E a gente fica nesse impasse. Eu acredito que quem já analisou isso com atenção sabe o quão difícil é chegar numa conclusão em relação a isso. Mas o conselho que eu dou aqui no canal é que, primeira coisa, ouça os dois lados e busque sabedoria a Deus para poder entender quem está com a razão e qual lado você tem que se posicionar e como entender a verdade em meio a esse bombardeio de informações, tá ok? Isso foi só uma reflexão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Free audio post-production by Alphonic.com.